Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria e hoje eu estou à frente aqui. Hoje eu vou ser a palestrante de vocês. E o tema escolhido... boa noite, pessoal de casa que está nos assistindo pelo Facebook. Gente, eu não acostumei ainda, viu? Isso aqui, né? Sejam todos bem-vindos também, né? Então, vamos lá. Tem alguém pela primeira vez aqui? Nossa, sejam bem-vindos, tá? Obrigado. Meu nome é Cláudia, sou dirigente da casa, trabalho aqui já há 10 anos e eu vou ser a palestrante da noite, tá bom? E o tema hoje escolhido, foi um tema escolhido a dedo. Eu vou falar sobre o poder da fé, que está aqui no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele vem como a fé transporta montanhas, ok? Nós vamos falar hoje sobre fé, porque é sempre bom trazer esse tema. Pode parecer algo bastante repetitivo, mas é algo que a gente tem que estar falando, né? Mas antes disso, nós vamos fazer a nossa prece de abertura para ir nos harmonizando com a espiritualidade presente, né? Porque enquanto estamos aqui, a espiritualidade e os espíritos amigos estão cuidando de cada um de nós, né? Então vamos fechar os nossos olhos nesse momento, unidos num só coração, unidos numa só energia, num só pensamento. Vamos nos ligando agora com os mentores, os espíritos protetores dessa casa, com Jesus, nosso mestre, e vamos dizendo assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, com as bênçãos de Deus, nosso Pai, a proteção de nosso Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, vamos dar início à palestra de hoje, tá? Bom, eu tenho colinha aqui, porque eu sou palestrante aqui da casa, tá, gente? Não sou palestrante famosa, então eu trago a minha colinha. E hoje nós vamos falar sobre o poder da fé, como foi dito no começo, né? E por que eu escolhi, qual o objetivo de escolher exatamente esse tema, sobre o poder da fé, né? O objetivo que foi escolhido aqui é para poder acender dentro de nós, para a gente poder resgatar a esperança perdida. Porque a fé, queira ou não, ela que alimenta a esperança, né? É ela que nos dá força para enfrentar as dificuldades, para enfrentar os problemas do dia a dia. Então, observando as pessoas hoje em dia, até nós mesmos, né? Tem momentos que a gente perde a esperança. Por quê? Porque a nossa fé, muitas vezes, a gente fraqueja na fé. E a gente vem agora de um momento bastante crítico, que foi essa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, né? A pandemia veio como um tsunami, tirou tudo fora do lugar, né? E se a gente for ver bem, foi uma grande oportunidade que a gente teve, essa pandemia toda, de testar o quê? Testar a nossa fé. Não é verdade? Porque foi através dela que nós deparamos com aquilo que era incerto. Então, a gente foi bombardeado o tempo todo por notícias negativas, né? A gente deu de frente com o desconhecido, porque a gente não sabia, né, o que estava por vir, vamos dizer assim, né? E a gente começou a ver as pessoas partirem, entes queridos, amigos, e é nessa hora que eu falo, né? Como que a gente, que foi a nossa, como que eu posso dizer,
Como que foi a nossa conduta, assim? Como que a gente agiu diante de tudo isso, né? Isso é uma grande reflexão para nós, né? Porque é fácil a gente chegar e falar, eu tenho fé, minha fé, né, é aquela fé forte e resistente. Mas a gente costuma dizer isso quando está correndo tudo dentro dos conformes. Quando está dando tudo certo na nossa vida. Aí a gente até aconselha o outro, né? Que está com problema. Ah, por que você está assim? Tem que ter fé, né? Só que aí, com essa pandemia, a gente viu que muitos de nós balançamos aí nessa fé. Porque a gente bateu com o desconhecido, a gente bateu de frente com o desconhecido ali. Então, muitos, até no meio espírita mesmo, né? Que a gente espírita, a gente sabe, né? A vida, tem vida depois daquilo. Então, a gente não tinha que ter medo da morte. Mas eu vi muitos amigos, companheiros nossos, fraquejando na fé, entrando no desespero. Muitas pessoas caíram em depressão, síndrome do pânico, com medo de morrer, com medo de perder o ente querido, né? E aí eu me pergunto, onde está aquela fé que a gente vem aqui e prega sempre para as pessoas? Né? Então isso é um ponto de reflexão para nós. Porque no dia a dia a gente é assim, pode ser o problema que for, né? A gente sempre dá aquela fraquejada, né? A gente fraqueja. E a gente não deve fraquejar, porque a gente tem um Deus que olha por nós. E nada na vida é por acaso, né? Se nós estamos aqui hoje, né? Cada um tem seus problemas, né? Da vida. Mas veja bem, se nós estamos aqui é porque a nossa fé nos trouxe até aqui hoje, né? A gente conseguiu superar aqueles momentos de incerteza, aqueles momentos que a gente foi bombardeado por tanta coisa negativa, a gente conseguiu se reerguer. E o que fez a gente se reerguer? Essa fé. Porque a fé, ela é um dom que Deus nos dá. Todo homem nasce com esse dom, né? É um sentimento, a fé é um sentimento que já vem, né, com o ser humano, a gente já reencarna com ela. Até aquele que diz que é ateu, que não acredita em nada, no fundo ele acredita em algo. Por quê? Porque é a fé que nos dá força, né? A fé, ela nos conduz até Deus. Porque a gente junta a fé, a oração e automaticamente vem o quê? A esperança, né? Esperança essa que a gente também nunca deve perder. Se a gente tem fé mesmo em Deus, a gente não perde a esperança jamais, né? Então, vamos ver aqui. O objetivo pela qual eu falei é essa, né? Chamar atenção para que a gente possa resgatar a esperança. Como eu disse, a fé, ela também é um sentimento que é mãe de todas as outras virtudes. A gente não pode esquecer disso, tá? E quem tem fé, tem a certeza, gente, de que pode ser qualquer situação que você esteja vivendo no momento, você vai ter a certeza que tudo dará certo no final. Tudo, né? Muitas pessoas falam assim, né? É onde entra a nossa fé raciocinada aí, né? Porque quando a gente for pedir algo para Deus, primeiramente a gente tem que fazer uma reflexão em cima daquilo que a gente vai pedir, para ver se aquilo que a gente está pedindo para Deus tem um fundamento, não é? A fé raciocinada é essa. Eu não posso sair pedindo tudo que eu quero, porque muitas vezes a gente usa do nosso egoísmo, porque a gente é como uma criança, né, perante Deus. Que a gente acha que Deus está lá olhando por nós, a espiritualidade está ao nosso redor, que eles têm que fazer tudo o que a gente quer, tem que nos dar tudo de bandeja, né, como a gente quer. Então a gente fala, eu tenho fé, eu oro que eu vou conseguir aquilo, né? Por exemplo, estou precisando aí de um emprego. Então, vou lá na casa espírita, vou participar dos trabalhos, vou tomar paz para me harmonizar tudo, né? Só que aí a pessoa sai daqui, chega em casa, senta ali e fica esperando o trabalho cair do céu, né?
Aí ela não consegue, termina o tratamento aqui, ela fala, ai, não vou mais naquela casa não. Por quê? Participei dos trabalhos, tomei os passos, fiz as minhas preces, fiz o evangelho no lar e nada deu certo. Então, que Deus é esse que não me escuta, que não me dá um trabalho? Mas a pessoa também, ela saiu da zona de conforto dela. Né? Não adianta você orar, ficar ajoelhado lá no milho, não adianta você procurar o centro espírita, igreja evangélica, igreja católica, né? Procurar ajuda, se você não for atrás daquilo que você precisa. Porque a fé ela não pode ser uma fé estagnada. Aquela fé que você fala, não. Tem pessoas, a gente viu agora na pandemia, que falou, não vou tomar vacina porque Deus não vai deixar acontecer nada comigo. Eu conheço uma pessoa que falava isso, numa certa igreja lá aqui perto de casa, que ela acabou falecendo de Covid. Ela e o sobrinho. Por quê? Né? Não tomaram a vacina e falaram que Deus não ia deixar acontecer nada. Só que assim, Deus ele nos ajuda. Só que nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Não é porque eu faço um tratamento espiritual, que eu tenho fé em Dr. Bezerra de Menezes, né? Dr. Fritz, que eu vou lá, faço a minha cirurgia espiritual, que eu vou chegar e falar, agora eu não vou tomar mais remédio e não vou procurar um médico, porque agora eu vou estar curado. Isso não é uma fé raciocinada como o Espiritismo nos apresentou, né? É a fé que vive da ilusão, a fé que vive do fanatismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a fé ela tem poder sim, mas tem que ter ação, né? A gente tem que ter ação diante das coisas, porque nada vai cair do céu para nós, né? A gente tem que sair tirar esse pensamento da nossa cabeça que Deus está lá para realizar os nossos sonhos, nossos desejos. Muitas vezes aquilo que a gente pede não acontece. Por quê? Primeiro, não está na hora, né? Segundo, que a gente vai ter que aprender alguma coisa com aquela situação que a gente está passando. Terceiro, né? Quando é algo assim que você perde um ente querido. Muitas vezes a pessoa que a gente, né, que está sofrendo a dor da perda chega a falar, mas eu orei tanto, fiz promessa e Deus levou a pessoa, não ouviu a minha oração. Por quê? Porque ela espera a cura na matéria. E muitas vezes a cura acontece no espírito. Né? Então ela não pode falar que Deus não ouviu, porque cada um aqui, ele tem a sua, como fala, não vamos dizer karma, né? Mas tem aquela provação, né? De repente eu escolhi ficar doente e morrer de uma doença. A maioria de nós acontece isso. Muitas vezes a gente foi promíscuo com nós mesmos, né? Bebendo, fumando, né? Alimentando pensamentos ruins que acabam atraindo doença para o nosso corpo, não é assim? Então, a gente tem mania de culpar Deus. No primeiro desafio, na primeira dificuldade, no primeiro problema, na primeira perda que tem, a gente fala, Deus esqueceu da gente, não ouviu as nossas preces, né? Por quê? Porque a gente ainda é mimado. A gente acha que ele deve fazer tudo o que a gente quer. A espiritualidade, lá no centro espírita, os espíritos têm que ficar o tempo todo do meu lado. Porque senão eu vou desviar meu caminho, eu vou pela estrada, pela porta aberta, larga, né, como que diz, né? Mas o espírito não me ajudou, então eu caí mesmo, fui para a porta larga e agora quebrei a cara. Mas a gente tem o livre-arbítrio, a gente sabe o que é certo e o que é errado, né? E se a gente for ver hoje em dia, o poder da fé, ele traz cura também no nosso corpo físico, né? A gente tem até aí a ciência, né? Hoje em dia já teve pesquisas nessa área, que pessoas hospitalizadas, que são pessoas que têm a fé mais, assim, vamos dizer, ardente, né? Tem aquela fé mesmo. Eles mostraram que elas não perdem o otimismo diante da doença. Ela sempre vai acreditar que aquele tratamento vai dar certo. Ela sempre vai acreditar que ela tomando os remédios certinho, fazendo tudo que o médico fala vai dar certo, porque Deus vai entrar com a providência ali na hora certa, que tiver que ser, né? E quando os médicos mesmos falam, nessa pesquisa, quem quiser depois até consultar no Google, a OMS fez essa pesquisa, fez esse estudo, né? E diz que as pessoas que têm fé, que oram, né,
lá no hospital, diferente daquelas que não aceita, que é revoltado, que fica revoltado com tudo, que reclama de tudo, né? Essas pessoas mais otimistas, a fé delas fazem com que o organismo produza substâncias como a serotonina, dopamina e aquela outra, como é o nome? Que é responsável pela alegria, qual que é? Espera aí que eu já vou ver aqui, gente. Bom, são 3 aí, eu não estou achando agora aqui. Que são substâncias, a endorfina, serotonina e a dopamina. São essas 3 substâncias que a pessoa que tem fé, que ora ali, produz no organismo. E é aonde que ajuda no alívio das dores, né? Muitas pessoas que passam por quimioterapia ali, eles fizeram, né, um estudo ali e vê, né, que os sintomas, né, fica até amenizado ali na hora, né, diferente daquela que se revolta. Então, por aí vocês veem o poder da fé agindo naquela hora ali, né? Não sou eu que estou falando, a ciência. Então, a gente sabe, né, que Kardec disse, né, que a fé é de mãos dadas, né, com a ciência. Então, que a gente possa, né, no nosso dia a dia, independente do problema que a gente esteja passando, que a gente não deixa de ter fé, né, que a gente possa pôr essa fé na nossa vida diariamente, porque só Deus vai poder nos dar força para enfrentar as dificuldades, né? Como eu disse, a gente não está aqui no parque de diversões, né? O sofrimento, a dor, muitas vezes vem para nos ensinar. Dependente se você ora, né, ali, você vai passar pela dor, não tem jeito. Por quê? Porque aqui é um mundo de provas e expiações. E infelizmente a gente aprende mais pela dor do que pelo amor. Porque as pessoas procuram os templos espirituais, né, mais por causa da dor. Difícil aquela que fala, eu vim porque eu quero estudar, ou eu vim porque eu quero conhecer, né? Não, a maioria vem por causa da dor. Se tiver alguém aqui que não veio por causa da dor, pode falar. Tem alguém aqui que não veio por causa da dor? Não tem, entendeu? Eu vim por causa da dor, Mônica veio, todo mundo vem por causa da dor. Então a dor faz parte, mas para que ela não seja tão pesada na nossa vida, a gente tem que ter essa fé, tem que acreditar que tem um Deus que olha por nós, né? Eu costumo dizer que cada um de nós é uma joia rara para Deus, né? Cada vez que a gente supera um problema, né, sem revolta, sem ficar, né, praguejando, a gente vai superando aquele problema, você vai se iluminando. É isso que Deus quer. Você se ilumina e você vai no caminho da evolução mesmo, né? Da sua evolução, né? Então, essa é a parte que eu queria falar, né? Que eu dei uma estudada aqui. Agora nós vamos falar aqui sobre o capítulo aqui 19, que é onde a fé transporta montanhas. Vou falar um pouquinho, eu vou ler aqui, não é uma leitura longa, porque eu sei que é chato, né? Vou ficar lendo aqui que dá sono, mas tem um pouco a ver, pouco não, tem quase tudo a ver com o que eu passei agora aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu vou ler uma parte do Evangelho aqui de Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 19. Só que é só um pedacinho aqui, é o capítulo 14 que eu vou ler aqui para vocês, para a gente conversar um pouquinho mais sobre o poder da fé. Quando se dirigia ao povo, um homem se aproximou dele. Aqui quer dizer Jesus, tá? Quando Jesus se aproximou do povo, um homem se aproximou dele. Ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, tende piedade do meu filho que está lunático. Sofre muito e frequentemente cai, ora no fogo, ora na água. Apresentei-os aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. Então o homem levou, né, o filho até Jesus. E Jesus, ouvindo, ele respondeu, né, ó raça de incrédula e depravada,
até quando vos sofrerei? Até quando deverei ficar convosco? Aí ele pediu, traze-me até aqui essa criança, que era uma criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, vamos dizer demônio aqui, né? Vamos dizer, a gente sabe que demônio não existe, né? Um espírito obsessor, nesse caso aqui, né? Fez com que ele saísse da criança, que foi curada no mesmo instante. Então, nesse momento, Jesus usou todo o seu magnetismo ali para poder conversar com esse espírito, né, obsessor e afastá-lo da criança, e automaticamente a criança foi curada. Só que os discípulos também tinham o poder de cura, só que eles não acreditavam que eles poderiam, né, fazer essa cura, porque na verdade eles ficaram com medo na época de enfrentar aquela criança, né, porque eles achavam que ela estava endemoniada na época. E a gente sabe que essa criança, na verdade, ela não estava endemoniada, ela estava sofrendo uma obsessão, e um grau de obsessão daqueles mais graves, que já era aquela obsessão de subjugação, onde a pessoa perde completamente os seus atos ali, né? Ele não tem mais controle dos seus atos, né? E aí é onde que o espírito passa a agir pela pessoa. Na época não tinha entendimento que a gente tem agora, né? Através do que Kardec nos trouxe, que o espírito nos trouxe, né? Então a gente sabe que essa criança sofria de uma obsessão bem grave. E Jesus conseguiu afastá-la, e os discípulos, na verdade, ficaram com medo. Nós também ficaríamos, né? Porque naquela época ainda, até hoje, nos trabalhos mediúnicos, a gente já tem medo quando se manifesta algum espírito mais rebelde. Imagina nessa época aqui de Jesus, né? Ser os discípulos que deveriam ter aquela fé, né? Porque estava ali seguindo Jesus, seguindo o ensinamento de Jesus assim pessoalmente, né? Ficaram com medo, imagina a gente, né? Então, voltando aqui, eu dei uma perdida, peraí. A criança foi criada, foi curada no mesmo instante. Então, logo após isso, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que nós mesmos não pudemos tirar esse demônio? Então eles ainda questionaram Jesus ali, né? Só que eles esqueceram que Jesus já tinha dito, né? Vós sois deuses. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Será que a gente acredita que a gente pode? Nós aqui, como os discípulos. É onde entra o balançar aí da fé, né? Porque a gente não tem fé 100%, se a gente for ver, né? Mas a gente tem que lutar para ter, né, gente? Vê aí que, né, a fé ajuda até na cura das doenças, né? Então, Jesus respondeu: é por causa de vossa pouca fé. Pois eu vos digo em verdade, que se tivesses fé como um grão de mostarda, direi a esta montanha: transporta-te daqui até lá, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Aqui está no modo figurado, né? Vocês sabem que a montanha aqui são os nossos problemas, as dificuldades, né, que o ser humano tem, trazendo, né, para agora e mesmo na época, né? E aí, vocês sabem qual que é o tamanho do grão de mostarda? Alguém já viu? Vocês já viu? Vocês aí? Eu trouxe aqui, depois eu vou passar de mão em mão aí para vocês verem, tá? Quem não tem óculos, quem não tem boa visão, não vai enxergar. É muito pequenininho. Depois eu vou passar para vocês verem, tá? Mas agora nós vamos dar andamento aqui para finalizar, que não ficar muito cansativo. Então a gente vamos ver aqui como que Kardec interpreta essa parte, né, dessa passagem aqui do Evangelho. Então é o número 2 aqui do capítulo, tá? É certo que a confiança do homem em suas próprias forças
o torna capaz de realizar coisas materiais. A gente sabe, né? Se tiver força, as coisas materiais a gente consegue sim, basta a gente querer. A gente sabe que querer é poder, né? E que não se pode fazer quando se duvida de si mesmo. Outra coisa, né, gente? Às vezes a gente, diante das dificuldades, a gente se sente tão pequeno, né? Que a gente acha que a gente não tem coragem, não tem força, né? Para enfrentar. Né? Dependendo do tipo de problema, você depara com ele assim, aí você parece que, sei lá, a gente desmonta, porque fala, onde vou encontrar a força? Né? E aonde vem essa força, gente? Da fé que carrega dentro de nós, né? Porque hoje a gente saiu daqui com esse pensamento. Quando a gente for fraquejar ali, né? Lembrar desse dom, desse sentimento que Deus nos deu, né? E não ficar se duvidando de si mesmo, né? Mas, aqui nesse sentido aqui, né? Do Evangelho, é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, que a gente também é muito resistente, né, amiga? Porque aí é onde, quando fala aqui, né, a moral, né, é onde entra o orgulho da gente muitas vezes, né? A gente já é muito resistente frente às coisas, né? Tem problemas que basta você perdoar para poder resolver, mas aí o orgulho bate mais alto, fala mais alto, né? E aí você fica com aquele mesmo problema, enrolando aquilo lá por, né, uma vida inteira, né? Pensando bem, né? Então, as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, porque muitas vezes, como eu disse lá, né, no começo, a gente não quer sair da nossa zona de conforto para poder resolver as coisas. A gente quer que o outro venha e resolva para nós, né? Que se encontram entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. E aí vem os preconceitos rotineiros, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, foi o que eu falei também lá, porque às vezes a gente também, né, a gente fica cego, fica fanático ali e acha que, né, assim, tudo vai se resolver num passe de mágica, né? As paixões orgulhosas são também montanhas que barram o caminho de todos aqueles que trabalham pelo progresso da humanidade. Né? E agora aqui, a gente falou a parte negativa, agora a gente vai falar a fé robusta, que é, né, a fé robusta, ela dá para nós a perseverança. Então ela faz com que a gente persevere diante da dificuldade. Ela dá a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, né? Tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. Agora, a fé que é vacilante, ela vai provocar na gente incerteza, hesitação de que se aproveitam os adversários que devemos combater no dia a dia, né? Ela não procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Isso é quando a gente se entrega. Isso é quando a gente se entrega diante de um problema. Porque a gente está tão ali fixado no problema que você não consegue ver uma saída. Gente, quando o universo fecha uma porta, eu costumo sempre dizer, né? Deus abre janelas. E muitas vezes a gente está focado na porta fechada, a gente não olha do lado. Que tem janelas ali que você pode ir lá e enxergar novos horizontes. Então vamos começar a prestar atenção nisso, né? Quando a gente vai vacilar aqui, quando a gente for cair diante das dificuldades, né? De uma porta que está fechada, né? De uns caminhos que estão fechados, que a gente possa ter, né? Esse olhar de poder enxergar, né, que existe sempre uma saída, existe, não tem como, sempre vai ter uma saída, né? Afinal de contas, nós somos filhos de Deus, como eu disse, né? Nós somos a joia rara de Deus, né? Então, a gente procura meios de vencer porque não tem a possibilidade de vitória. No outro sentido, entende-se como fé e confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, na certeza de atingir um objetivo. Ela dá uma espécie de lucidez.
Como que a gente consegue essa lucidez, né? Que faz ver pelo pensamentos os fins que se têm em vistas e os meios para atingi-los, de modo que quem a possui caminha, por assim dizer, com total segurança. Num como no outro caso, que leva a realizar grandes coisas. Então, a gente sempre, diante dos problemas, a gente tem que pedir para Deus, né, através das nossas orações, que Ele nos dê essa lucidez, para que a gente possa encontrar equilíbrio diante do problema, né? Para que a gente possa deixar que a fé age de uma tal forma que a gente veja as coisas com leveza, né? Nós temos como escolher isso. Se equilibrando emocionalmente. Como a gente faz isso, né? Fugindo das coisas negativas, fugindo de pessoas que são tóxicas, que muitas vezes vê que a gente está na pior, de vez de trazer uma palavra amiga, a pessoa, né, te deixa mais lá embaixo ainda. Não é assim? Então a gente tem que tapar os ouvidos para esse tipo de pessoas, né? Saber procurar, né, ajuda no lugar certo quando a gente já está no fundo do poço, vamos dizer assim, que a gente não vê saída, mais que está desolado ali, a gente possa procurar ajuda no lugar certo, né? Nem todos que nos abraçam, nem todos que vivem batendo palma para nós, na verdade ele está sendo sincero, né? Então você quer encontrar um equilíbrio, nada como você entrar dentro do seu quarto ali, né? Orar a Deus, conversar com Deus, né? Ajoelhar, por que não, né? Por que não ajoelhar nos momentos que a gente está mesmo lá embaixo e pedir, Deus, me socorre, né? Eu tenho certeza que é nessas horas, com experiência própria, que Deus vem, que Jesus vem, que nos pega no colo nesse momento, né? Então, a gente aqui fala mais assim, tá? A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Então, quando a gente tem fé mesmo, de verdade, a gente encontra o equilíbrio. Então, ao invés da gente se desesperar diante daquela situação que veio, né, como de tsunami, que nem aconteceu aí com o vírus aí do Covid, né? A gente vai ter calma para enfrentar o problema, sem entrar em desespero, tá? Então, que a gente possa ter calma, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, ela dá paciência, né? A paciência de saber esperar, porque a gente também vacila nas coisas, porque a gente não sabe esperar a hora certa de acontecer, a gente quer tudo agora, como eu disse lá atrás, né? A gente é tudo criança animada, né? A gente não quer esperar, a gente sabe que tudo tem a sua hora de acontecer, tudo tem a sua hora. Deus, ele entra com a providência na hora certa. Quando você pensa assim, eu não tenho mais nada, não tenho mais saída, a providência de Deus age nessa hora. Pega a gente de surpresa também, porque às vezes a gente pensa que não vai ter solução, né? E muitas vezes a solução vem, e às vezes é tão simples, mas a gente às vezes, por causa que perde a calma, né, se revolta, a gente não consegue achar essa saída, não consegue ver, né, gente? Então, que a fé sincera é essa, que é verdadeira, que sempre acalma, que dá paciência, que sabe esperar, porque apoiando-se na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de atingir o seu objetivo. Certo? Alguma dúvida aí? Alguém quer falar, dar algum testemunho, falar alguma coisa? Bom, essa é a primeira parte aqui da nossa palestra sobre o poder da fé, tá bom? Deixa eu ver se eu já não tem nada aqui mais. A fé, ela é a mãe da esperança, né, e da caridade. Então, que a gente não perca nunca a esperança, né? E agora nós vamos na segunda parte aqui da palestra, que nós vamos fazer um relaxamento, a gente vai fazer um exercício para nesse momento a gente poder, né, sentir
a presença de Deus aqui agindo na nossa vida nesse momento. Então eu escolhi uma música bem bonita, vocês vão fechar os olhos nesse momento. Quem estiver em casa também pode fazer esse exercício, porque isso nos ajuda a acalmar, né? Porque às vezes a gente muitas vezes vem para a casa espírita angustiado, triste muitas vezes, alguma coisa deu errado durante o dia, né? Então que nesse momento agora aqui, a gente possa sentir a presença de Deus nesse momento. Então nós vamos visualizar Jesus vindo até nós, né? Você que está aí em casa triste, que não acha saída para nada, presta atenção nessa letra dessa música, né? Vocês também aqui, prestam bem atenção, deixam-se levar pela música. Vou aumentar mais um pouquinho. Esse é o recado de Deus para vocês hoje, né? Mais um motivo para manter a chama da fé, a esperança acesa nos nossos corações, tá bom? Que Deus abençoe a cada um nesse momento e eu agradeço a atenção de todos, tá? Até uma próxima. Boa noite.